Vamos relaxar, meditar e dormir profundamente. No ASMR de hoje, eu trouxe o livro Dhammapada, os ensinamentos de Buda. Hoje vou contar a história dele e alguns ensinamentos. Então, vamos lá. Buda viveu no século VI a.C. Esse século foi marcado por grande atividade, tanto social quanto intelectual. Foi a Era de Ouro, ou o apogeu da história das religiões. Era notável pela inquietude espiritual e pela agitação intelectual em muitos países. O aparecimento de mestres religiosos no Oriente e no Ocidente nesse período foi quase contemporâneo. A história já testemunhara as mudanças radicais das condições sociais e religiosas em Roma, na Grécia, enquanto Heráclito ensinava a doutrina Pantarrei, ou a teoria do fluxo. Em Atenas, Pitágoras dirigia a sua famosa escola. Na China havia Lao Tse, que ativava a mente dos homens com os ensinamentos sobre o taoísmo. Na Pérsia, atual Irã, havia Zaratustra, ou Zoroastro, como era chamado pelos gregos. Na Índia, Mahavira foi o expoente do jainismo. Assim, há 2500 anos, as crenças religiosas não haviam se consolidado em dogmas. A religião era associada à filosofia especulativa e havia um espírito de larga tolerância que abrangia muitas escolas de pensamento. Juntamente com a maior parte do mundo antigo, a maioria dessas escolas aceitava a reencarnação como fato básico. Para os homens inteligentes, sempre parecera impossível que a vida pudesse chegar a um fim com a desintegração do corpo físico. E se assim fosse, era difícil pensar que ela aparecesse pela primeira vez com o nascimento físico. Em toda a natureza há um princípio de continuidade e mudança que nós somos capazes de sentir dentro de nós mesmos. E é isso que tem dado incremento ao conceito de uma alma imortal do homem. A iluminação de Gautama Buda modificou a ideia de uma alma que transmigra para um princípio do renascimento permanente. E este, juntamente com a lei do karma, conforme você semear, você colherá. Essa lei dá ao budismo o seu código moral. Esses dois princípios juntos explicam todas as anomalias da vida, o problema do mal e do sofrimento no mundo. Na Índia, acreditava-se geralmente que o objetivo da vida religiosa era obter o supremo conhecimento, ou iluminação, que a maior parte dos caminhos julgava ser uma identificação de si próprio com
a suprema divindade, ou Deus. Havia, contudo, certas escolas que ensinavam o niilismo e equivaliam aos nossos modernos sistemas agnósticos e materialistas. O fundador do budismo é conhecido como Buda, o Iluminado. Buda é apenas um título e não um nome. Seu sobrenome era Gautama, em sânscrito, e seu nome próprio era Siddhartha, aquele que alcança o seu objetivo. O seu pai, Suddhodana, era o soberano do reinado dos Sákyas. A rainha Maya era sua mãe, e seguindo os costumes da época, ele se casou muito jovem, aos 16 anos, com a delicada princesinha Yasodhara, não lhe faltando nada dos prazeres mundanos. Buda vivia feliz com a amorosa esposa. Entretanto, com o avanço do tempo e a maturidade, o príncipe começou a perceber as misérias do mundo. Confrontado com a realidade da vida e com o sofrimento da humanidade, resolveu procurar uma solução e também uma saída desse sofrimento, que é a insatisfação universal. Quando Buda tinha 29 anos de idade, logo após o nascimento do seu filho único, Rahula, ele se retirou solitário. Ele se colocou na tutela de 2 professores das escolas dos Vedas e dos Upanishads e tornou-se mestre em tudo o que eles foram capazes de ensinar, no que concernia a união com Brahma, e não só em teoria, mas ele colocava em prática a meditação. Ele teve êxito de fato, obtendo uma identificação com a mais alta consciência, que é considerada a meta final da experiência religiosa. Em dias posteriores, quando já era um Buda, ele pôde dizer aos Brahmanes da sua época que devia ser incluído entre os que tinham conhecido o mais alto estado espiritual, pois ele era visto como o conhecedor dos Vedas e era um dos que tinham visto Brahma face a face. Ou seja, ele chegou no nível de autorrealização, mas ele achava que isso não era o bastante. Mesmo no mais alto plano espiritual, os deuses de Brahma não estavam completamente libertos do processo da vida e da morte. Estavam ainda sujeitos a mudar e, consequentemente, sujeitos à incerteza e à mutabilidade. O que ele desejava era um estado completamente fora de todas as categorias da existência e também da não existência. Ele queria ser livre de todos os laços da vida condicionada. Assim, ainda que a maioria dos homens estivesse satisfeita em aceitar a mais alta norma religiosa dos tempos, e mesmo tendo tomado o lugar como um dos expoentes qualificados desta doutrina, ele não estava satisfeito. Então ele foi guiado por um impulso interior. Procurou caminhos ignorados de conhecimento
e estabeleceu o seu objetivo, além dos Vedas e dos Upanishads. Após 6 anos de intensos esforços e penitências, abandonou as mortificações e declarou no seu primeiro discurso que aqueles que desejam conduzir uma vida espiritual devem evitar os 2 extremos, a autoindulgência e a autotortura. A autoindulgência é baixa e a automortificação é loucura. Ambas são inaproveitáveis, mas existe um caminho do meio que conduz à serenidade, ao conhecimento, à perfeita paz ou iluminação, que é conhecido como Nirvana. E por meio da meditação profunda, encontrou-se de posse da grande verdade, e foi então que se tornou o Buda. Ele achou que a fé que nutrira todo o tempo, num estado de absoluta libertação, estado no qual as condições de nascimento e morte, surgindo e extinguindo-se, nunca poderiam restabelecer-se por si mesmos, havia sido justificada. Esse estado é chamado de Nirvana e caracteriza-se pela extinção de toda afirmação da vida e da causa da morte, qualidade da individualidade, o que significa que, pela total eliminação de todos esses ardentes instintos que nos prendem ao processo da vida, provoca repetidos estados de nascimento e morte em outras esferas. Dessa forma, ele realizou a suprema iluminação por meio da plena compreensão das 4 nobres verdades, as eternas verdades, que são as concepções centrais dos seus ensinamentos. E essas verdades são as seguintes. Primeiro, a verdade de que toda vida sensível envolve o sofrimento. Segundo, a verdade de que a causa dos repetidos renascimentos e sofrimentos é a ignorância, que é associada ao desejo. Terceiro, a verdade de que esse processo de nascimento, morte e sofrimento pode ser levado para um fim somente com a obtenção do Nirvana. E 4, a verdade de que o Nirvana pode ser alcançado seguindo-se com perfeição o nobre caminho óctuplo que abrange Sila, Samadhi e Panya, isto é, moralidade, meditação e compreensão intuitiva. Agora, eu vou ler alguns ensinamentos de Buda. Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo que somos hoje é o resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. E a nossa vida é uma criação da nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha
segue a pata do boi que puxa o carro. Tudo que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como uma sombra inseparável. Ele me insultou, me maltratou, me rebaixou e me roubou. Os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio, nem do ressentimento. Não existe ódio nem ressentimento para os que jamais dão guarida a esses pensamentos. E o ódio jamais pode ser vencido pelo próprio ódio. O ódio só se extingue através do amor. E essa é uma lei eterna. Muitos não sabem que estamos nesse mundo para viver em harmonia. Eles se esquecem que vão morrer um dia. E para os que meditam nisso, não há divergências e a vida se torna mais branda. Aquele que vive somente à procura de prazeres, ocioso, descontrolado nos sentidos, intemperante na alimentação, é dominado por Mara, a tentação, assim como as árvores fracas são derrubadas por uma ventania. Quem vive com os sentidos bem controlados, sem procurar prazeres, se alimenta com moderação e tem confiança no poder da virtude, não será iludido pela tentação. E como uma rocha, essa pessoa não é abalada por um vendaval. Aquele que confunde o real com o irreal e o irreal com o real nunca alcançará a verdade, pois ele se perde nos caminhos das ideias errôneas. Mas quem reconhece o real como real e a ilusão como ilusão, com segurança alcançará a verdade. Da mesma maneira que a chuva penetra na casa mal coberta de palha, as paixões invadem a mente mal vigiada. E da mesma forma que a chuva não penetra na casa bem coberta de palha, as paixões não invadem a mente bem vigiada. A pessoa insensata que age de modo errado sofre neste mundo e no seguinte. Em ambos ele se aflige e se lamenta ao recolher os maus resultados das suas ações passadas. Já o homem virtuoso, aquele que age bem, é feliz neste mundo e no próximo. Em ambos ele é feliz e se alegra e se rejubila ao recolher os bons hábitos das suas ações. Neste mundo, como no seguinte, sofre o insensato. O insensato sofre nos dois e persegue o fruto do mal praticado, e o seu infortúnio aumenta à medida que avança nas esferas do mal. Neste mundo, como no seguinte, o homem virtuoso se rejubila. Ele é feliz
é reconfortado pelo bem realizado. E melhor ainda se torna sua alegria à medida que avança nos estados da beatitude. Falar muito e recitar os textos sagrados, mas não agir consoante a eles. Este incauto assemelha-se a um vaqueiro que só conta o gado alheio. Esse não é um discípulo bem-aventurado. Já falar e recitar poucos textos sagrados, mas praticá-los, libertando-se da cobiça, da ira e de toda ilusão com a verdadeira sabedoria, com a mente livre dos vínculos deste mundo ou de outro qualquer, na verdade. Este homem participa da vida santa. E essa foi a nossa leitura espiritual de hoje. Ensinamentos de Buda. Espero que você tenha gostado e que tenha acalmado a sua mente. Me deixe saber aqui nos comentários se você gostou. Muito obrigada por acompanhar. E eu te vejo no próximo vídeo.